Oi, gente. Nós somos alunos da Biomedicina do segundo período da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. O meu nome é João e as outras pessoas que vão apresentar comigo são a Andreli, a Clara, a Fernanda e o Theo. E a nossa professora docente e orientadora da disciplina se chama Virgínia Crema. A gente vai falar hoje sobre a histologia do pâncreas. Então, a histologia do pâncreas vai estudar a organização microscópica desse órgão, que possui funções endócrinas, exócrinas, que são essenciais para o funcionamento do organismo. O pâncreas, ele é uma glândula acessória do sistema digestório. É alongada e mista no sentido exócrina e endócrina, e vai produzir enzimas e hormônios e apresenta uma grande importância no dia a dia, porque é um órgão responsável na digestão, pelo controle da glicemia e na prevenção de doenças, como as diabetes. Adicionalmente, essa glândula vai ser revestida por uma cápsula delgada de tecido conjuntivo e envia septos para o interior desse, o que a separa em lóbulos pancreáticos, formando tecidos compostos por diferentes tipos celulares, como os alcinos pancreáticos, que compõem a porção exócrina, que vai ser 80%, e as ilhotas de Langerhans, que agrupam as células endócrinas. Dessa forma, as enzimas digestivas, que são a amilase, lipase e as proteases, vão ser armazenadas e secretadas por células da porção exócrina, enquanto os hormônios, que são a insulina e o glucagon, são sintetizados em grupamentos de células epiteliais endócrinas. Ademais, sobre a anatomia do pâncreas, o órgão vai ser localizado cruzando as vértebras L1 e L2 na parede abdominal posterior. Ele vai se encontrar de forma transversal na parte superior do abdômen, entre o duodeno e o baço, que dessa maneira vai ser possível dividi-lo em 4 porções: a cabeça, que é a parte dilatada da glândula, que vai ser envolta pela curvatura do duodeno. O corpo, que vai se estender a partir do seu colo e passar sobre a aorta e a vértebra L2. A superfície anterior do corpo do pâncreas vai ser revestida pelo peritônio, e a superfície posterior do corpo é desprovida de peritônio e está em contato com a aorta, a artéria mesentérica superior, e a glândula suprarrenal esquerda, o rim esquerdo e os vasos renais. O colo do pâncreas ele vai ser curtinho e a cauda vai situar-se anteriormente ao rim esquerdo, vai ser voltada para o baço, apresentando o ducto pancreático principal que percorre o órgão inteiro, transporta as secreções pancreáticas e vai se unir ao ducto biliar para formar a ampola hepatopancreática, que termina na região descendente do duodeno. Bom, agora eu vou dar início ao desenvolvimento do nosso trabalho, o qual vai falar sobre a diferenciação do pâncreas no embrião, determinando suas organizações. Sobre a porção exócrina do pâncreas, ela é estruturada como uma glândula acinosa composta, responsável pela produção e secreção de suco pancreático com enzimas digestivas e bicarbonato no duodeno. Sua estrutura principal é composta por ácidos serosos, um sistema de lúmens e células centroacinárias únicas. Os ácidos são pequenos grupos esféricos ou ovoides de células secretoras que se assemelham a caixas de uvas, formados por 40 a 50 células acinárias piramidais. E os lúmens dos ácidos são pequenos espaços no centro do ácido, que serve como um canal inicial onde as células jogam as substâncias que produzem enzimas digestivas do pâncreas. Depois disso, o que foi liberado no lúmen segue para os ductos, ajudando na digestão no intestino. Portanto, as células acinárias são células epiteliais piramidais, com núcleo arredondado localizado na base, responsáveis pela formação da parede do ácido.
A sua basofilia basal é devida à presença de uma grande quantidade de retículo endoplasmático rugoso. A parte basal do citoplasma é fortemente basófica, corando-se de azul ou roxo, e o retículo endoplasmático rugoso é essencial para a síntese de proteínas. Os glânulos de zimogênio é ápice celular, que é eosinofílico, corado em rosa e bege, e repleto de grânulos de zimogênio, que são vesículas secretoras que armazenam enzimas inativas, como tripsinogênio, amilase e lipase, com função de produzir enzimas digestivas e liberá-las por exocitose. Já as células centroacinares são células pavimentosas ou cúbicas baixas, com citoplasma claro, localizadas no centro do lúmen acinar. Representam o início do sistema de ductos intercalados, que é a porção exócrina do ducto. A presença dessas células dentro do ácido é um marcador diagnóstico único do pâncreas, com função de secretar um fluido rico em bicarbonato, que, estimulado pela secretina, ajuda a neutralizar o quimoácido no estômago. Bom, agora para complementar o que a Fernanda explicou sobre a porção exócrina do pâncreas, vamos entender como essa secreção chega até o seu destino. Para isso, precisamos falar sobre o sistema de ductos e a liberação das enzimas digestivas. Como a Fernanda disse, o pâncreas exócrino é uma glândula serosa que é responsável por produzir moléculas precursoras de enzimas digestivas. Tais enzimas secretadas pelos ácidos, unidades secretoras encontradas no pâncreas que possuem secreção mais fluida. Porém, essa secreção precisa de meio de transporte para levar as enzimas ao duodeno, e esse meio de transporte é o sistema de ductos pancreáticos. Esse sistema possui diversos tipos de ductos, cada um com sua especificidade, sendo eles os ductos intercalares, interlobulares e intralobulares. Os ductos intercalares são os menores tubos. Suas células são cúbicas, na sua porção inicial penetram o lúmen ácido com o objetivo de coletar as secreções diretamente dos ácidos. Depois da sua porção inicial, os ductos intercalares unem-se aos que drenam os ácidos adjacentes e desembocam nos ductos intralobulares ou estriados. Os ductos estriados possuem células colunares com núcleos centralizados, mas ao saírem dos lóbulos e chegarem ao tecido conjuntivo, se modificam em ductos interlobulares, que são de maiores calibres e são revestidos por epitélio colunar. E a sua função é desembocar essas enzimas no ducto pancreático principal. Sobre a secreção pancreática exócrina, precisamos saber que ela é controlada principalmente por dois hormônios, secretina e colecistoquinina. E o fator que estimula a secreção da secretinina no corpo é o pH ácido inferior a 4,5 do lume intestinal. Porém, a secreção também pode ser estimulada pelo nervo vago. Assim, hormônios e sistema nervoso controlam o nível de secreção pancreática. A secreção pancreática é composta por uma variedade de enzimas digestivas, que são de deveras importância para o processo de digestão de proteínas, carboidratos, triglicerídeos e ácidos nucleicos. As principais enzimas digestivas presentes no suco pancreático são a amilase, que é uma enzima que reage com carboidratos, transformando-os em açúcares menores, de modo a ser essencial para a digestão inicial do amido. Outra enzima digestiva é a lipase, sendo responsável por quebrar gorduras em ácidos graxos e glicerol, ajudando na absorção de lipídios pelo organismo. Também, presente no suco pancreático, tem a protease, que ajuda a quebrar proteínas e aminoácidos, incluindo a pepsina, presente no estômago, e a tripsina, atuando no intestino delgado. E é necessário ressaltar, por fim, o carboidrato de sódio, outra secreção importante do pâncreas, que tem única e importante função de neutralizar o ácido.
Então, até aqui, vimos como o pâncreas atua na digestão. Mas ele também tem uma função muito importante no controle do nosso organismo. Agora, então, vamos entender a porção endócrina, que produz dois hormônios, a insulina e o glucagon, sendo formado, então, por aglomerados de células epiteliais endócrinas, conhecida como ilhotas pancreáticas, ou ilhotas de Langerhans. As ilhotas de Langerhans são aglomerados celulares dispersos entre os ácidos da porção exócrina do pâncreas. Apresentam formato arredondado ou oval, são mais abundantes na região da cauda do órgão e apresentam coloração mais clara em comparação com o tecido exócrino ao redor. Quando observadas em microscopia óptica com coloração de rotina, histologicamente, as células das ilhotas se organizam em cordões ou ninhos celulares, que são sustentados por uma rede de capilares fenestrados e promovem uma alta vascularização, facilitando, então, a comunicação entre os diferentes tipos celulares dentro da própria ilhota. Dentro desse grupo de células das ilhotas, é encontrado dois tipos principais de células, as células alfa e as células betas, cada uma produzindo um hormônio diferente. Então, as células alfa vão secretar o hormônio glucagon, já as células betas vão secretar o hormônio insulina. Esses dois hormônios, eles possuem funções opostas e atuam controlando os níveis de glicose no sangue, ou seja, a glicemia. Mas também é encontrado duas outras células, as células delta, que produzem a somatostatina, regulando a atividade das células alfa e beta, e as células polipeptídicas, que secretam um polipeptídico pancreático envolvido na regulação da secreção pancreática e da motilidade gastrointestinal. Então, o glucagon ele é secretado pelas células alfa em resposta à diminuição da glicemia. Então, quando o nível de glicose no sangue ele diminui, a secreção do glucagon aumenta. Ou seja, para aumentar a glicemia, o glucagon estimula o fígado a quebrar o glicogênio que estava armazenado nele e liberar, então, essa glicose na corrente sanguínea. Então, esse processo é chamado de glicogenólise. Além disso, o glucagon também estimula a lipólise e a liberação de ácidos graxos para a corrente sanguínea também. Essas ações do glucagon ajudam a manter a homeostasia do nosso corpo em períodos de jejum, quando a glicemia diminui. Já a insulina, ela é secretada pelas células beta-pancreáticas quando existe um aumento da glicemia. Então, quando tem muita glicose no sangue, a insulina vai promover a entrada dessa glicose para as células. A insulina também estimula o armazenamento da glicose em forma de glicogênio e de gordura. Esses hormônios, então, eles vão atuando, regulando a glicemia de acordo com a necessidade mesmo do nosso corpo. Mas, por exemplo, quando a gente passa longos períodos em jejum, a glicemia, que é a quantidade de glicose no sangue, ela diminui. Isso porque o corpo e suas células estão funcionando e estão gastando energia. Mas você não está repondo essa energia através da alimentação. Nessas situações, a secreção de glucagon, então, aumenta e a de insulina diminui, para que consiga manter a glicemia em níveis aceitáveis. Ou quando a gente acaba de fazer uma refeição. Aí, a glicose que vem dos carboidratos que você ingeriu aumenta a glicemia. E nessa situação, a secreção de insulina aumenta e a secreção de glucagon diminui. A insulina, então, ela é importante nesses casos porque ela vai garantir a entrada da glicose para dentro das nossas células, onde será utilizado para produzir energia, né, que é a produção de ATP. E parte dessa glicose que vai ser armazenada. Então, se a glicose sai do nosso sangue e entra nas células, isso faz com que a glicemia diminua e fique dentro de limites aceitáveis. Ou seja, então, né, o nosso corpo, ele é todo por um controle de glicemia através de hormônios, porque existem níveis ideais de glicemia. Se a quantidade de glicose no nosso sangue aumentar muito ou diminuir muito, isso pode causar prejuízos ao nosso organismo. Sendo assim, a porção endócrina do pâncreas, ela se destaca pela diversidade celular e pela integração funcional entre seus componentes, sendo essencial para a regulação do metabolismo. Então, juntando tudo, o pâncreas não atua só na digestão, nem só no controle hormonal. Ele faz os dois. Enquanto a parte exócrina libera enzimas digestivas, a parte endócrina controla a glicose no sangue. Essas duas funções trabalham juntas o tempo todo e estão muito conectadas, ou seja, as funções do pâncreas, os hormônios da porção endócrina, como a insulina e o glucagon,
também influenciam a parte exócrina, regulando a atividade das células e a produção de enzimas digestivas, como a amilase. Por isso, quando uma parte não funciona bem, pode acabar afetando a outra e contribuir para o aparecimento de doenças. Concluindo o que eles disseram, então, a secreção pancreática é o processo pelo qual o pâncreas libera um líquido digestivo no intestino, para ajudar na digestão. Esse líquido é o suco pancreático, que é formado principalmente por enzimas digestivas e bicarbonato. As enzimas têm a função de quebrar os alimentos, como a gordura, proteína e carboidratos, em partes menores, que vai facilitar a absorção pelo organismo. Já o bicarbonato atua como um antiácido, diminuindo a acidez do alimento que vem do estômago, protegendo então o intestino e permitindo que as enzimas funcionem melhor. Esse processo acontece principalmente após a alimentação, quando o alimento chega ao intestino delgado. A presença desse conteúdo estimula o organismo a ativar o pâncreas, e esse controle ocorre de duas formas principais: por meio de sinais nervosos e pela ação de hormônios. Por fim, na prática clínica, entender a histologia do pâncreas é essencial, porque as alterações nessas estruturas estão relacionadas a diversas doenças, como as relações clínicas entre diabetes mellitus e pancreatite, que existem porque as duas doenças envolvem diretamente o pâncreas, mas de formas diferentes. O pâncreas tem uma parte que controla o açúcar no sangue, que produz a insulina, e a outra parte que ajuda na digestão. Quando ele sofre algum dano, essas funções podem ser prejudicadas. O diabetes mellitus ocorre quando o corpo não produz a insulina o suficiente ou não consegue usá-la de forma corretamente. Já a pancreatite é uma inflamação do pâncreas que pode ser aguda, que é de repente, ou crônica, que acontece ao longo do tempo. A principal ligação entre os dois é que a pancreatite pode danificar as células do pâncreas responsáveis pela produção de insulina. Quando isso acontece, a pessoa pode desenvolver um tipo de diabetes chamado de diabetes pancreatogênico. Esse tipo de diabetes não é tão conhecido, mas ocorre justamente por causa de doenças do pâncreas, como a pancreatite crônica. Na pancreatite crônica, o pâncreas vai sendo destruído aos poucos, o que reduz tanto na produção de enzimas digestivas quanto de hormônios. Com o tempo, isso pode levar ao aumento de glicose no sangue, caracterizando a diabetes. Já por outro lado, o diabetes também pode influenciar a pancreatite. Pessoas com diabetes, principalmente quando mal controlado, podem ter alterações no metabolismo, que aumentam o risco de inflamação pancreática. Além disso, níveis muito altos de triglicerídeos, que é comuns em alguns diabéticos, pode desencadear pancreatite aguda. Outro ponto importante é que quando as duas doenças acontecem juntas, o controle fica bem mais difícil. Isso porque a digestão pode ficar prejudicada por conta da falta de enzimas. A absorção disso A absorção de nutrientes fica irregular e o controle de glicose no sangue pode oscilar mais. Por isso, pacientes com pancreatite e diabetes precisam de um acompanhamento mais cuidadoso, com controle de alimentação, uso de medicamentos e, em alguns casos, reposição de enzimas pancreáticas. Concluindo-se que o pâncreas é um órgão muito importante do corpo humano, pois participa tanto da digestão quanto do metabolismo. Sem ele, o corpo não conseguiria digerir adequadamente os alimentos nem controlar a energia disponível do organismo. Problemas nesse órgão podem prejudicar a absorção de nutrientes e o controle da glicose, podendo levar a doenças como diabetes ou distúrbios digestivos. Portanto, o pâncreas é essencial para transformar os alimentos em nutrientes utilizáveis e para regular a energia do corpo, garantindo o equilíbrio necessário para a manutenção da saúde. E é isso, pessoal. Muito obrigada por assistir nossa aula até aqui. Essas são as referências utilizadas para o vídeo, caso vocês tenham curiosidade de procurar e se aprofundar melhor sobre o assunto. Até mais!